Boa noite, meninos! Estamos hoje em mais uma live onde vamos falar a respeito de hormônios. Por que as mulheres acima dos 35 anos possuem mais dificuldade em emagrecer? É isso que nós vamos falar hoje, tá? Então estamos aqui ao vivo. Muito boa noite para todos que estão aqui. Mandem esse aviãozinho com essa live para todas as mulheres que vocês sabem que têm acima de 35 anos, para que elas possam entender a dificuldade delas, né, de perder peso, o porquê que elas cortam comida, treinam horrores e não conseguem emagrecer. Pois vamos falar a respeito de tudo isso nessa live, tá? Vou fixar aqui o nome, o tema da live. Boa noite, Tereza, Nil, Eva, Jaira, boa noite para todo mundo. Vamos, deixa eu fixar o tema da live aqui, porque é mais difícil emagrecer após os 35 anos. Me conta aí de vocês, quem é que tem mais de 35 anos? Contem aí pra mim. Deixa eu fixar aqui o tema da live. Vamos lá. Contem aí pra mim, gatíssimas, quem de vocês está com mais de 35 anos? Quem é mulher 35 mais, 40 mais? Contem aí pra mim, pra eu poder saber, né, a respeito disso. E quem tem acima de 35 anos, eu quero saber quem é que está sentindo mais dificuldade em emagrecer. Você continua com a mesma dieta, você continua treinando, mas mesmo assim o peso parece que empacou, a barriga não sai do lugar, fica aquela pochete que persiste em... Persiste não, que insiste em permanecer, né? Sandra tem 45 anos, Silvia tem 41, Mali tem 38, Maria está dizendo eu, Anitta tem 35 anos, pois Eva tem 42 anos. Boa noite, gatíssimas e meninos. Pois é, minha gente, vocês sabem por quê? É que a partir dos 35 anos, ou melhor, por que que depois dos 35 anos a gente tem essa dificuldade de emagrecer? Vocês têm alguma ideia? Sabem alguma coisa? Contem aí para mim. Me digam, gatíssimas. Vamos lá. Sandra está dizendo que está com dificuldade de emagrecer. Tereza está dizendo que tem 63 anos. Seja bem-vinda, minha gata. Pois quando eu falo, gente, de mulheres acima de 35 anos, eu estou falando de mulheres de 63, 70, 80, tá? Todas as mulheres a partir de 35 anos. Então, manda esse aviãozinho aí para todas as mulheres que vocês sabem que vão se interessar por esse tema. Todas as mulheres que têm acima de 35 anos, para que elas possam entender que a partir dos 35 anos não é apenas cortar alimento e fazer atividade física que vai fazer com que você emagreça. A gente precisa de outras estratégias. Precisamos fazer uma dieta hormonal para que dessa forma você consiga perder peso. Perder não, eliminar, né? Que quem perde quer achar. Eliminar o peso e manter com o peso perdido, né, gente? Porque o que a gente não quer é a pessoa que emagreceu voltar a ganhar peso novamente, né? Então, isso a gente não quer, tá? Então, vamos lá, minha gente. Por que que é tão difícil? Tão difícil não, é mais desafiador, né? Perder peso a partir dos 35 anos, tá? A partir dos 35 anos, a gente, né, nós mulheres começamos a ter alterações hormonais, tá? Então, a gente tem aí 8 hormônios que contribuem para o metabolismo da mulher. E quando esses hormônios estão alterados, a gente tem mais dificuldade em emagrecer. E essas alterações hormonais começam a aparecer a partir dos 35 anos. A menopausa, por exemplo, acontece na mulher a partir dos 45, né? 45, 55 anos. Mas saibam que cerca de 10 anos antes, o ideal, tá? É 10 anos antes da menopausa chegar, a gente já começar a tratar essa mulher. Começar a ver como é que estão esses hormônios, como é que está a alimentação dessa mulher, como é que está a atividade física, como é que está esse nível de estresse, para que ela possa se preparar para a menopausa. Para que essa menopausa venha com menos sintomas, para que essa menopausa venha, digamos assim, menos desafiadora, né? Venha com menos fogachos, venha com menos perda de massa magra, venha com menos sintomas, tá? Sandra está dizendo, eu faço musculação, faço academia e hitbox. Muito bem, gatíssima, arrasou. Gostei de ver. Maria está dizendo que tem 63. Muito bem, minha gata. E você está sentindo que está com dificuldade de emagrecer, minha gatíssima? Pois vamos lá, tá, gente? Então, o emagrecimento, ele depende de 8 hormônios, tá? Vamos lá. Insulina, tá certo? O que é insulina, gente? A insulina é, por exemplo, quando você come uma coisa, você come um pão, tá? Seu açúcar do sangue vai aumentar, aí vem a insulina que pega esse açúcar do sangue e coloca dentro da célula, tá? A insulina faz esse trabalho. Só que, a partir dos 35 anos, principalmente a partir dos 45 anos,
a gente começa a ter um quadro que a gente chama de resistência à insulina, que é o quê? A gente começa a ter essa insulina em altas quantidades no nosso sangue, só que essa insulina não consegue entrar na célula, ela não consegue pegar esse açúcar e colocar dentro da célula. Isso cria um quadro de resistência à insulina. Para vocês terem uma ideia, no exame, tá? A insulina normal pode ser até 25. Mas a insulina ideal é o que, gente? 4, 5, no máximo 8, tá? 7, 8. Então, quando vocês forem para um profissional, o que é que vocês precisam fazer? Esse profissional precisa interpretar esse exame. Não adianta ver apenas valor de referência, porque valor de referência qualquer pessoa pode ver, até uma criança pode ver, né? A gente tem que observar os valores ideais desses exames, tá certo? Então, o exame de insulina adequado, bom, é um exame que esteja aí, tipo 4, no máximo 7, 8, tá? Então, a insulina, quando a mulher, a partir dos 35 anos, ela pode começar a apresentar um quadro de resistência à insulina. E essa resistência à insulina, essa insulina alta vai favorecer o quê? O aumento do peso e o aumento da vontade de comer doce, tá? Então, quando uma mulher chega pra mim e me diz, pô, Tamara, eu tô com muita vontade de comer doce, né? A gente vai investigar as causas, é estresse, o que é, né? E muitas vezes a gente vai observar que o quê? Que a insulina dela está alta. Então, a insulina alta ou o quadro de resistência à insulina contribui para aumentar a vontade de comer doce e também dificultar a perda de peso. Quando a mulher está com a insulina alta, o que é que ela começa a apresentar? Aquela barriguinha, aquela pochete que insiste em permanecer, essa pochete que não sai por causa nenhuma, né? A insulina alta, ela pode contribuir para essa pochete. A insulina alta também dificulta a perda de peso, tá? Porque a insulina alta, ela contribui para baixar a testosterona, que é um outro hormônio importante para a saúde da mulher. A gente fala de testosterona, imagina só essa questão da libido, tá? Mas além da libido, a testosterona vai muito além disso. A testosterona contribui para o aumento da massa magra na mulher. E quando a mulher está com a testosterona baixa, o que é que pode acontecer? Dificuldade de perder peso, dificuldade de ganhar massa muscular e queda de libido, tá? Então, eu falei da insulina, que a insulina alta dificulta o peso, a perda de peso. Falei da testosterona, quando a testosterona está em níveis que não são adequados, ela também pode contribuir para o ganho de peso ou dificuldade em ganhar massa muscular. E a gente sabe que quanto maior a nossa massa muscular, maior vai ser o nosso metabolismo, porque para a gente manter, gente, a nossa massa muscular, a gente gasta energia. Então é por isso que a gente fala que musculação é fundamental no processo de emagrecimento, tá? E daqui a pouco também eu vou falar dos erros que as mulheres cometem na tentativa de emagrecer, que se você continuar cometendo esses erros, minha gata, você não vai conseguir emagrecer, tá? Com facilidade. Então, falei da insulina. Insulina alta vai fazer com que aumenta o peso e aumenta a vontade de comer doce. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, viu, gatíssimas? Edmara, todo mundo aqui, Marinalva, Antônio. Vamos nessa, minha galera. Manda esse aviãozinho pra todo mundo que quer saber a respeito de como emagrecer após os 35 anos, né? Ou que tá tendo dificuldade de emagrecer após os 35 anos. Outro hormônio, meu Deus do céu, outro hormônio que às vezes tá alto e que para nós mulheres, esse hormônio alto, ele detona o nosso corpinho, é o quê? O cortisol. O cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, ele quando está em níveis altos ou desregulados, o que é que vai acontecer? A gente fica muito mais cansada, fadigada, com mais vontade de comer doce. Há também um acúmulo, há um aumento de gordura abdominal. Lídia Loyola, minha gatíssima, boa noite, gata maravilhosa! Quando o nosso cortisol está alto, o que é que vai acontecer? Isso contribui para aumento de gordura abdominal, então aquela pochetezinha que insiste em permanecer, que você faz dieta, minha filha, você faz a atividade física e aquela barriguinha, ela não sai. O cortisol alto, gente, ele pode ser, digamos assim, causado por diversas coisas, tá? Então, por exemplo, a mulher que não dorme direito. Por quê? Excesso de preocupação, trabalho em casa, trabalho na rua, chega em casa, ainda tem que trabalhar em casa. Então, essa vida louca, agitada que a gente tem, isso contribui para aumentar o nosso cortisol, tá? Então, o cortisol alto, o que é que ele faz? Ele também contribui para baixar a nossa testosterona. E quando a testosterona está em níveis inadequados, isso vai contribuir para dificuldade de ganhar massa muscular e isso contribui para dificuldade de emagrecer.
Então, já falei do hormônio insulina, que quando ele tá alto, ele aumenta a barriga e também contribui para aumentar a vontade de comer doce e dificulta o emagrecimento. Falei da testosterona na mulher, que quando ela está em níveis que não estão adequados, isso vai contribuir para eu ter dificuldade de aumentar minha massa muscular, vou ter dificuldade de emagrecer, tá? Falei também a respeito do cortisol. O cortisol é esse hormônio do estresse, que geralmente, quando ele está alto, a gente tem dificuldade de emagrecer, porque ele aumenta a inflamação do nosso corpo. Ele contribui para diminuir a testosterona e isso faz com que a gente aumente barriguinha, tá certo? Então, como eu falo com vocês, a dieta da mulher a partir dos 35 anos, gente, não é qualquer dieta. Tem que ser uma dieta baseada nos hormônios. A gente precisa entender de hormônio para poder fazer uma dieta específica para dar condição daquela mulher de emagrecer. E a dieta específica é o quê? A gente vai conseguir controlar esses hormônios através da alimentação. Então a gente pode colocar sementes, né? Semente de chia, semente de linhaça, semente de abóbora, que é rica em proteína. Semente de gergelim, que é rica em cálcio. Até porque o cálcio também é importante para a nossa saúde óssea, tá bom? E para a contração muscular. Então, a mulher que precisa emagrecer a partir dos 35 anos, você precisa, gata, fazer uma dieta hormonal e não apenas sair cortando comida e se matando de malhar, né? Um outro hormônio também, estrogênio, tá? O estrogênio, gente, quando ele começa a baixar, o que é que vai acontecer? A gente fica com a pele sem elasticidade, ou seja, começa a aparecer as rugas, né? O viço, aquelas linhas de expressão. A gente começa também a ter um maior acúmulo de gordura abdominal. Repare que a mulher, quando tá na menopausa, né? Ela começa a ter o quê? Um aumento da gordura na região abdominal. A gente começa a ficar mais quadrada, né? Não fica com aquela cinturinha, tá? Tudo isso daí é em decorrência do quê? Do estrogênio, tá? Que ele contribui para que a mulher tenha um aumento de gordura na região abdominal e também pode contribuir para os fogachos, que são aqueles calores, né? Que a mulher sente. Ora tá com calor, ora tá com frio, né? Então essas ondas de calor, que inclusive agora tem um medicamento aprovado pela Anvisa, tá? Que vai favorecer e muito a vida das mulheres que têm fogachos, tá? Podem perguntar, viu, minha gente? Vamos lá. Outro hormônio interessante, gente, e importante é o quê? É a progesterona. Quando a nossa progesterona, ela começa a ficar baixa, o que é que vai acontecer em nós mulheres? A gente começa a ficar ansiosa, então aumenta a vontade de comer doce, aumenta a vontade de comer alimentos palatáveis, que é o quê? Pizza, refrigerante, alimentos mais gordurosos, né? Frituras, né? E a gente sabe que o consumo regular desse tipo de comida vai favorecer o quê? O ganho de peso. Fora que a progesterona, ela também, gente, vai provocar o quê? Inchaço. Então é aquele inchaço que você já acorda inchada. Você percebe que sua perna, quando você aperta, fica aquele cacifo que a gente chama, né? Que a pele afunda um pouquinho, né? Então o que acontece? A progesterona, ela pode deixar, a queda da progesterona, né? Pode deixar você mais inchada e também pode contribuir para que você fique mais ansiosa, tá? Então falei aí da insulina, cortisol, testosterona, estrogênio, progesterona, tá? E agora eu vou falar a respeito de hormônios de quê? Da tireoide, né? Você, minha gata, tem alteração na tireoide? As pessoas dizem assim, porque eu tenho tireoide. Gente, todo mundo tem tireoide, tá? Mas muitas pessoas, elas podem ter alterações na tireoide. Então, elas podem ter hipotireoidismo, outras têm hipertireoidismo, outras podem ter tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação na tireoide, que também contribui para o ganho de peso, se não tiver ajustado, tá? E muitas vezes precisa tomar medicamento prescrito pelo endocrinologista, tá? Então é por isso que se você tiver alterações nesses hormônios, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um endocrinologista e procurar uma nutricionista para que a sua alimentação seja adequada, para que você tenha, tipo assim, a matéria-prima, o subsídio, né, através da alimentação para regularizar os hormônios, tá bom? Tem casos sim que você precisa usar medicamento, vai ter casos que você vai precisar utilizar alguns fitoterápicos que contribuem para regular, né, esses hormônios, equilibrar, modular esses hormônios, tá? E o TSH, o T3 e o T4 são hormônios da tireoide, tá bom? Que eles contribuem para o nosso metabolismo. Então, geralmente, quando o T3 e o T4 eles estão mais baixos ou eles estão desregulados, o nosso metabolismo fica mais lento. Então, a gente fica mais cansada, às vezes fica esquecida, fica com queda de cabelo. Então, tudo isso também contribui para que a gente tenha dificuldade em emagrecer. Então, vocês estão vendo que emagrecer a partir dos 35 anos, gente, é uma coisa mais desafiadora, tá? Não é que você não vai emagrecer, você vai emagrecer sim,
mas é uma coisa mais desafiadora, que não é qualquer dieta que você vai fazer que vai fazer com que você emagreça, tá? Você precisa de o quê? De ter profissionais que saibam lidar com esse tipo de dieta, que é a dieta hormonal. Que é o quê? Que é uma dieta baseada, por exemplo, em proteína, né? Então a gente precisa consumir proteína ao longo do dia. Não é só café da manhã, almoço e jantar. A gente precisa também consumir proteína nos lanches. Então esse lanche de proteína pode ser o quê? Um iogurte natural, pode ser um ovo de codorna, pode ser, por exemplo, ovo mexido, ou então, se você, frango, carne, peixe no lanche. Mas se você não pode levar, ou não tem condição de levar, né, uma carne, um frango para você lanchar, aí é que vem a questão da suplementação. Então, a suplementação líquida, como por exemplo, um whey protein, um colágeno body balance, uma proteína vegana, uma proteína da carne vermelha ou aminoácidos essenciais, eles caem muito bem para uma mulher 35+, porque ela precisa de mais proteína, tá certo? Lembrando que os hormônios, eles são formados a partir de proteína. Então, à medida que a gente envelhece, a gente precisa, né, consumir um pouco mais de proteína para que a gente consiga equilibrar os nossos hormônios, tá? E agora eu vou falar dos 5 erros que as mulheres cometem na tentativa de emagrecer. Mulher acima dos 35 anos, que elas cometem esse erro e que isso dificulta ainda mais a perda de peso. Cristiane tá falando, meu Deus, meus 45 anos chegou pra mim deixar exatamente com esses sintomas. Socorro! Pois é, minha gata, então a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um endocrinologista para que ela possa fazer os seus exames, né? Ela vai solicitar os exames e vai ver quais são os hormônios que podem estar em desequilíbrio. Então você pode estar aí com alterações na sua progesterona, no seu estrogênio, na sua insulina e nos seus hormônios da tireoide, TSH, T3 e T4, por exemplo, tá? Então, o que acontece? O T3 e T4, gente, são os hormônios da tireoide, tá? Lembrando que o T4 é o hormônio da tireoide, que é convertido em T3. Então, ele é convertido para ele ser convertido em T3, o T4 em T3 precisa de alguns nutrientes, como zinco, por exemplo, né? A gente também precisa, muitas vezes, de uma microbiota, ou seja, uma flora intestinal adequada para eu conseguir converter o T4 em T3. Por isso que muitas vezes a pessoa toma remédio para tireoide e não, os sintomas ainda continuam os mesmos porque ela não está conseguindo converter o T4, que é o remédio que ela toma, né? Em T3, que é o hormônio da tireoide metabolicamente ativo, tá? Então, mesmo que você tome remédio da sua tireoide, você precisa ter uma alimentação adequada, rica em ferro, por exemplo. Ferro, ele é importante, ele é um importante micronutriente que faz também participar da conversão do T4 em T3. Zinco também é outro mineral importante que participa da conversão do T4 em T3, né? Então, a gente precisa ter uma alimentação que favoreça isso. Onde a gente encontra ferro, por exemplo, gente, na carne vermelha, a gente encontra no feijão, a gente encontra no couve, agrião, brócolis, folhas verdes escuras. Então, nós precisamos ter uma alimentação favorável que favoreça os meus hormônios estarem em níveis adequados para que dessa forma eu consiga emagrecer. Porque, gente, uma menina de 20 anos, por exemplo, uma mulher de 25, ela não vai ter essas alterações hormonais, né? Só que se ela tiver uma doença endócrina. Mas, geralmente, ela não tem essas alterações, então ela emagrece com facilidade. Fechou a boca 2, 3 dias e emagreceu. Mas nós, mulheres, querida, 40+, 35+, a vibe não é essa. A vibe, tipo assim, o bicho pega e a vibe é muito mais profunda. Então, a gente precisa realmente de uma dieta hormonal, precisa ter cuidados especiais para que essa mulher consiga emagrecer, tá? Então, eu vou falar agora dos 5 erros que a mulher 35+ comete e que ela não consegue emagrecer. Que é o quê? Comer pouca proteína. Gata, geralmente a mulher, a café da manhã, come um café rápido, bota tipo assim, um café com açúcar, leite e vai trabalhar. No máximo um pão com manteiga. Aí chega no meio da manhã, não faz lanche, no almoço come uma proteínazinha, mas tipo assim, um pedacinho só de frango, um pouquinho. Às vezes come feijão, arroz, mal come uma salada. De tarde não faz lanche, no máximo uma fruta, então um biscoito maisena ou um biscoito creme crack, né, querida? Ou então aquelas rosquinhas, né? Também que a galera come. Ou então toma um café com açúcar. E de noite, o que ela vai fazer? Ela vai comer um cuscuz. Aí come um cuscuz com queijo, um cuscuz com presunto, um pão com queijo e presunto. Minha gente, que alimentação rica em proteína é essa, gatíssima? Uma alimentação pobre em proteína, tá? Então você, mulher 40+, precisa consumir proteína pelo menos 4 vezes ao dia. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Então, no café da manhã pode ser um ovo mexido, então pode ser, sei lá, um cuscuz, por exemplo, que é uma fonte de carboidrato, mas você pode botar um frango desfiado.
Ou então você pode, tipo assim, no horário do café da manhã, pega um pão, colocar um ovo dentro, pega um pão, coloca um frango desfiado, uma carne moída. Por isso que eu digo para meus pacientes que é sempre importante nós termos um frango desfiado, uma carne moída na geladeira, porque dá pra gente fazer diversas coisas. Dá pra fazer omelete, tapioca, crepioca, dá pra cortar uma saladinha e fazer, né, tipo assim, uma salada com um frango desfiado e comer, e dessa forma a gente conseguir, né, consumir mais proteína ao longo do dia. No almoço, a gente vai comer aí, né, pelo menos cerca de 120 gramas de frango, ou peixe, ou carne, ou então não tá afim de comer isso, come, por exemplo, pelo menos assim uns 3 ovos, né, de 3 a 4 ovos no horário do almoço, lembrando que um ovo tem cerca de 6 gramas de proteína, tá? E o ideal é que a gente coma proteína, gente, cerca de 25 gramas a 30 gramas em cada refeição, tá? Então, tipo assim, ó, um pedaço, minha gente, de frango é muito pouco. Cerca de 100 gramas, tá certo? Cerca de 120 gramas de frango, por exemplo, vai ter cerca de quê? De 23 gramas de proteína. Então, você precisa entender que a proteína sua tem que ser dividida ao longo do dia, tá certo? Não é pra você ficar concentrando sua proteína só no almoço e no jantar, não, viu, bonita? Rafa, você é a melhor. Obrigada, gatíssima, maravilhosa. Rafa, minha paciente maravilhosa, entendeu, querida? Ela, na verdade, um dos meus cases de sucesso, porque ela emagreceu quantos quilos, minha gata? 30 quilos, né, querida? A Rafa emagreceu 30 quilos. Conheci Rafa, sei lá, já tem o quê, minha gente? Ano passado, não foi, nem me lembro mais, viu, gata? Enfim, conheci Rafa e aí a nossa primeira consulta foi maravilhosa. E aí, o que aconteceu? Ao longo do tempo, Rafa vem perdendo peso, né? Ela tava com a autoestima baixa, ela não conseguia amarrar um tênis, né? Já tava com gordura no fígado. E hoje, Rafa perdeu o quê? 30 quilos. Mas esses 30 quilos foram, na verdade, sendo eliminados de uma forma gradual, tá? Então, Rafa hoje tá linda, maravilhosa, tá certo? Com a autoestima lá em cima, minha gata. Mais linda do que ela já é, né? Ela eliminou 30 quilos, tá? E ela dizendo que mudou a vida dela. Porque, gente, quando nós mulheres emagrecemos, o que é que acontece com a gente? A gente aumenta a nossa autoestima, a gente melhora o nosso relacionamento com a nossa família, né? Com nossos pais, com o nosso marido. No trabalho também você se sente mais motivada, porque uma pessoa, gente, que está acima do peso, ela está inflamada, né? Ela está carregando um sobrepeso ali. Então isso deixa a pessoa cansada, né? Deixa a pessoa mais inflamada. A pessoa é uma pessoa que muitas vezes fica doente com mais frequência, fica mais gripada, né? E uma pessoa que está desmotivada, né? Porque ela se vê naquele corpo que muitas vezes ela não se reconhece. E dessa forma, ela começa a ficar desmotivada, ela começa a ficar com baixa autoestima. E dessa forma, isso pode contribuir, né, para alguns transtornos psicológicos, enfim, tá? Mas é que Rafa aí tá estourada, sucesso, 35 anos com muita saúde, maravilhosa, gostosa. Pizza tá perguntando qual é o melhor chá para emagrecer. Gata, não existe o melhor chá para emagrecer, tá? Existe alguns chás que podem contribuir para ajudar você a emagrecer. Por exemplo, chá que diminui a retenção de líquido, cavalinho e centelha asiática. Chá, por exemplo, que ajuda o seu fígado a eliminar as toxinas do seu corpo. Por exemplo, a gente tem um chá de boldo, né? Se for um chá para melhorar o funcionamento do seu intestino, sua barriga está viva empachada, digere mal, um chá de hortelã. Então, na verdade, não existe um tipo de chá que vai ajudar você a emagrecer. Existem vários tipos de chás que podem contribuir para emagrecer, né? E tudo vai depender do objetivo. Então, no emagrecimento, é o que eu até falei na live passada, de ontem. Então, a gente tem vários focos. Intestino, fígado, tecido adiposo. Então, para cada órgão aí vai ter um chá diferente que você pode fazer uso para contribuir para você emagrecer, tá? Então, 5 erros, tá? Falei do quê? Do comer pouca proteína. Outro erro, só faz cardio. Minha gente, não existe só fazer cardio. Só fazer cardio, o que é que vai fazer, querida? Você vai emagrecer sim, mas cadê a massa muscular, mulher, que tu não vai aumentar? Você precisa fazer musculação. Ah, odeio musculação. Eu também não gosto de fazer musculação na minha gata, mas eu faço pelo menos 2, 3 vezes na semana, porque a musculação, para mim, que tenho 43 anos, é fundamental. Não existe você não gostar de musculação. Você vai fazer, mesmo que você não goste, porque você precisa aumentar sua massa muscular. E não é só para emagrecer, não. É para você ter longevidade. Quanto maior nossa massa muscular no membro inferior, na perna, maior a nossa expectativa de vida. Os estudos já mostram, tá? Se você tem pouca massa muscular, o que acontece? Você tem uma chance maior de ter fratura, de ter uma... Tipo assim, de tropeçar, por exemplo, ter uma fratura, né? Então, você precisa aumentar a sua massa muscular. Não é para você ficar pocada, não, minha gata. É para você ter uma massa muscular que favoreça você... fazer sua atividade física, que favoreça a produção adequada dos seus hormônios, tá? Então, a massa muscular para nós mulheres é fundamental. Se você não curte musculação, vá fazer, por exemplo, um funcional que trabalha com o peso do próprio corpo, mas
muitas vezes o interessante é você associar o funcional, por exemplo, com a musculação. Ou associar o Pilates, por exemplo, com a musculação, tá? Então, é fundamental. O Pilates também contribui, sim, para aumentar a massa muscular. Inclusive, quando você associa o Pilates com a musculação, você preserva mais essa massa muscular. Porque o Pilates vai trabalhar com músculos que, muitas vezes, a musculação não consegue trabalhar, né? Uma outra coisa importante é fazer dieta restritiva. Minha gata, dieta restritiva demais. Quer tipo assim, contribuir para cair sua testosterona. Testosterona baixa, o que é que vai acontecer, minha linda? Você não vai conseguir aumentar a massa muscular, né? Então, para vocês verem que a gente precisa aumentar a massa muscular, tá? Mesmo você que toma caneta emagrecedora, você precisa fazer uma alimentação adequada que pelo menos faça com que você ou não perca massa muscular, ou vai fazer com que você perca o mínimo possível. Porque quando você perde muita massa muscular, quando você usa caneta emagrecedora, quando você para de usar caneta, você pode voltar ao peso que você tinha antes de perder 4 vezes mais rápido. A chance de você ter reganho de peso é muito maior. Porque o emagrecimento duradouro é o que? Aquele emagrecimento que você perde gordura e ganha massa muscular. Se você perde peso e perde muito mais massa muscular do que gordura, minha linda, o seu peso vai voltar daqui a pouco, tá? E ela tá dizendo, não costumo comer pela manhã, inclusive malho sem comer. Vai só um cafezinho e no máximo um pedacinho de banana da terra cozida. Isso pode prejudicar o emagrecimento? Depende da estratégia nutricional. Se você conseguir comer a quantidade de carboidrato, de gordura e de proteína ao longo do dia, isso pode não contribuir para que você tenha dificuldade de emagrecer, tá? Agora, se você não tem uma ingestão adequada de proteína ao longo do dia, se você tem uma ingestão muito baixa de carboidrato a ponto de atrapalhar sua produção de energia, a ponto de você ficar cansada, aí, minha gata, você precisa fazer realmente consultar um nutricionista para que ela possa rever sua dieta e fazer com que você tenha uma dieta mais, digamos assim, específica e adequada para que você possa emagrecer, tá? Uma outra coisa é cortar carboidrato de forma aleatória. Minha gente, o carboidrato ele é um nutriente importantíssimo para a gente poder sobreviver e também pra gente emagrecer, tá? Claro que as dietas, geralmente, de emagrecimento, elas vão ter uma menor concentração de carboidrato, ou vão ter um carboidrato que não aumente tão rápido o açúcar do sangue, como a gente chama de alimentos de baixo índice glicêmico, tá? Então, por exemplo, você pode escolher alguns momentos para você comer carboidrato, por exemplo, uma banana da terra antes do treino. Vale a pena porque é o momento que seu corpo vai precisar de energia. Então, você escolher o carboidrato comer antes do treino, perfeito, gata. Então, você pode consumir esse carboidrato. Ou então, o outro momento interessante é de tarde, né? Naquela hora que dá vontade de comer doce. Então, a gente pode comer, tipo assim, uma banana com canela. Ou então, você pode comer, por exemplo, uma banana da terra nesse horário. Ou então, consumir um pouquinho mais de carboidrato nesse horário. Por que não um sanduíche de tarde, né? Um pão, por exemplo, com ovo. Ou então, um pão com frango desfiado, né? Então, você pode comer mais esse carboidrato também no lanche da tarde, tá? Antes do treino, lanche da tarde e também após o almoço. Após o almoço, poxa, eu tô louca pra comer um doce. O horário, né, após o almoço, como sobremesa, é um horário super interessante para que você possa comer doce, porque, se for para comer, daqui coma nesse horário. Porque você já comeu salada e dessa forma a salada e a proteína, elas aumentam de forma lenta o seu açúcar do sangue. Então, esse doce que você vai comer, ele não vai ter tanto impacto na sua glicemia com o açúcar do sangue. Ou seja, o seu açúcar do sangue não vai dar pico, subir horrores, a ponto de aumentar a produção muito rápida de insulina e contribuir para o aumento de gordura corporal, tá? Então, cortar carboidrato de forma aleatória também é outro erro que as mulheres cometem. E também tomar muito café. Gente, geralmente as mulheres tomam muito café ao longo do dia. Café demais atrapalha o processo de detoxificação. Café é até às 14 horas. Café tarde, por exemplo, depois das 14 horas, pode contribuir para você ter insônia ou ter dificuldade de dormir. Porque o café, ele pode levar de 6 a 8 horas para ser absorvido. Então, aquelas pessoas que são mais sensíveis à cafeína, se elas tomam café 2 da tarde, digamos, 3 horas da tarde, 4, isso pode impactar no sono dela da noite. E a pessoa que não dorme bem, o que vai acontecer? Ela vai aumentar o cortisol, ela vai diminuir a testosterona, e isso vai contribuir para que você possa ter dificuldade de emagrecer, tá? Então, o que é que vocês viram, né? Que a mulher acima de 35 anos, ela não basta só cortar alimento e fazer horrores de atividade física que ela não vai emagrecer.
A mulher acima de 35 anos precisa regularizar os seus hormônios, equilibrar os seus hormônios. E como é que a gente equilibra isso, gente? Através da dieta hormonal, uma dieta balanceada, que vai ter proteína, vai ter gordura boa, vai ter carboidrato no horário certo, vai ter sementes, por exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com o ciclo das sementes, que é o quê? Semente de chia, semente de abóbora, semente de gergelim, porque isso vai dar o quê? Energia para essa mulher, vai dar gordura boa para produzir hormônio. Hormônio é formado a partir de gordura, minha gente, tá certo? O colesterol do nosso sangue, ele faz hormônio, ele faz sua testosterona, ele faz seu estrogênio. Então, o colesterol, ele é benéfico. É porque a mulher, a partir dos 35 anos, ela começa a ter alterações hormonais, tá certo? Então, o que acontece? Por exemplo, o colesterol da mulher forma estrogênio. Quando essa mulher já está começando a ficar na menopausa, na perimenopausa, esse estrogênio vai baixando. Então, aquele colesterol que antes fazia estrogênio, ele não vai fazer mais. Então, o que acontece? Esse colesterol vai começar a aumentar, circular no sangue, e dessa forma, uma mulher que tem alterações hormonais e está na menopausa, na perimenopausa, é uma mulher que tem mais fator de risco para ter, por exemplo, um infarto, né? Ter doenças cardiovasculares. Silvia, essa live vai ficar gravada assim, minha gatíssima, vai ficar gravada, gata, tá? E essa dieta hormonal, onde é que a gente encontra, gente? No Reset 35+. O Reset 35+, é um programa de emagrecimento, tá certo? Voltado para mulheres acima de 35 anos. Porque eu estudo, né, a questão da saúde da mulher e já percebi que mulher acima de 35 anos não adianta só cortar comida e fazer horror de atividade física. Você precisa, gata, de uma dieta hormonal. E no Reset 35+, o nosso objetivo é o quê? Eliminar até 10 quilos em 45 dias, tá? Sem sofrimento, sem dieta radical, sem medicamentos, tá? Porque a gente vai trabalhar com a dieta hormonal, que ela vai contribuir para equilibrar os seus hormônios. Então, no Reset 35+, o que é que você vai ter? Você vai ter um treino com personal John Aguiar, que esse treino é um treino que você pode fazer na sua casa, no seu trabalho, na sua viagem. Você pode fazer no horário do almoço, porque não precisa de equipamento, só precisa do peso do seu próprio corpo. Uma outra coisa, você vai ter cardápios semanais. Então, você vai ter aí, ó, cardápios semanais. Toda semana vai ter um cardápio diferente para que você possa conseguir emagrecer. Então, são cardápios equilibrados. Então, cada semana é um cardápio diferente. Desde o café da manhã até o jantar. Então, você não precisa, minha gata, ficar pensando no que você vai comer, né? O cardápio já tá ali. É só você seguir. Uma outra coisa também que você vai ter no Reset. Lista de compras adequada para o cardápio que você vai usar. Não é lista de compras com um monte de coisa que você vai ficar perdida sem saber o que é que você vai comprar, tá? A gente também tem uma tabela de medidas para que você possa acompanhar as suas medidas e o seu peso. Então, toda semana, né, a gente tem o dia do peso, o dia da pesagem, para que a gente possa pesar, ver o peso, cintura, quadril, para que a gente possa saber se você está perdendo gordura, se está perdendo peso, né? Se está tendo alguma dificuldade nessa perda de peso. Uma outra coisa importante, tem cardápios com receitas super práticas e fáceis, tá? Porque para mim, eu odeio esse negócio de receita difícil, que eu não faço. Então, os meus cardápios são com receitas fáceis e práticas e acessíveis. Nada de ficar comprando coisa cara, goji berry, blueberry, cogumelo de não sei onde, né? Não sei o que, da Suíça, né? Nada disso, tá? Então, é um cardápio acessível, coisa que você vai comprar na feira, coisa que tem na feira do seu bairro, coisa que vai ter no supermercado, tá? Coisas super acessíveis. Sandra, gata, esse é meu sonho, eliminar peso em 45 dias. Vamos nessa, minha gatíssima. Então, vamos. Ainda estão, tá certo? Em vigor, tá certo? As inscrições estão abertas, mas as inscrições são limitadas, porque como sou eu que tô ali no corpo a corpo com vocês, todos os dias, né, dando atenção, falando com vocês, então eu preciso, né, de um número limitado de pessoas para que eu possa dar atenção devida, tá? E outra coisa também que tem no Reset, um grupo no WhatsApp exclusivo comigo, tá? Então, assim, toda a turma do Reset tem contato direto comigo para que você possa retirar suas dúvidas, né? Uma outra coisa importante, aulas semanais. Então, uma vez por semana a gente tem aula lá falando a respeito de emagrecimento. Que, inclusive, essa aula de hormônio aqui, que eu dei, na verdade, um spoiler para vocês, a gente, na verdade, faz 1h30 de aula, falando a respeito dos hormônios, então é um momento que você pode tirar suas dúvidas. E as aulas do Reset 35+, são aulas ao vivo, tá certo? Nata Gatíssima, mas está na minha bio, mas quando acabar a live também eu vou colocar aqui nos stories, tá? Então você pode entrar, tem o link lá do Reset 35+, para que você possa ter acesso a esse programa, tá bom? Então as aulas são semanais. Então, e uma outra coisa importante, o que é que eu acredito? Quando a gente tem conhecimento, a gente faz escolhas mais assertivas. Então, eu estou aqui para ensinar para vocês, tá? Qual é o melhor alimento, qual é a melhor estratégia para emagrecer, qual é a melhor dieta, dieta cetogênica, jejum intermitente, qual é a melhor dieta para emagrecer, né?
Então, eu estou ensinando isso pra vocês. E conhecimento, minha querida, ninguém nos tira. Então, assim, ó, esse conhecimento que você vai ter no Reset, você vai ficar comigo 45 dias, tá? Mas eu vou te dar conhecimento pra você seguir a sua vida inteira. E outra coisa, no final do Reset, eu sempre faço um cardápio de manutenção, que é um cardápio para que você possa conseguir seguir aí a sua vida sem mim, né? Porque eu também adoraria estar com vocês o tempo todo, mas o Reset só tem 45 dias. Então, no final do Reset, eu sempre coloco esse cardápio de manutenção para que você possa seguir a sua vida e continuar com o peso perdido, né? Nath tá dizendo, ela que me acompanha, ela é sensacional, eu amo essa mulher. Ai, gata, maravilhosa. Rafa, ela mudou minha vida, vá sem medo, ela vai mudar sua vida. Obrigada, Nath. Não, Nath, é o que eu digo assim, minhas pacientes, gente, ficam minhas amigas, viu? É assim, a gente vai treinar junto, a gente vai tomar café, a gente faz várias coisas, né? Porque, na verdade, a relação de nutricionista com paciente, pelo menos eu penso dessa forma, tá? Muitas vezes a gente precisa entrar na vida do paciente, tá? Precisa saber como é que tá a rotina dele, como é que tá o trabalho, como é que tá o relacionamento com a família, porque tudo isso vai determinar a dieta que eu vou passar pro paciente, gente. Por exemplo, uma paciente que é muito ansiosa, ela vai aguentar fazer dieta restritiva? Não vai fazer. A pessoa vai ter mais ansiedade, a pessoa pode desenvolver uma compulsão alimentar, tá? Então, eu preciso saber como é que tá o estado de vida do paciente para a gente poder fazer uma dieta específica, passar uma suplementação específica para aquele paciente de acordo com o estilo de vida da pessoa, ou de acordo com, digamos assim, a época que aquela pessoa tá passando, né? Então, se a pessoa perdeu um ente querido, tá passando por um problema, ela vai ter uma dieta que vai precisar de muito mais comfort food, que são aqueles alimentos que a pessoa gosta mais. Vai precisar aumentar a serotonina, então vou de repente colocar um chocolate quente no final do dia, né? Então tudo isso eu observo no paciente e preciso entender a vibe do paciente. Carla Kopke, Tâmara, você anota 1000, obrigada, minha gatíssima! Então é isso que eu procuro fazer com meus pacientes, tá? Então é por isso que meus pacientes viram meus amigos, né? Porque a gente vira uma relação assim bacana, sabe? E é bem massa. Beth Maria Lima, você atende em consultório, gatíssima, neste momento, por enquanto. Eu só estou fazendo atendimentos online, tá? Ainda não voltei para o consultório, tá? Mas entre no Reset 35+, que você vai adorar e você vai ter cardápios toda semana diferentes, desde o shot do café da manhã, antes de fazer o café da manhã, até o jantar você vai ter, tá? Todos os dias ali eu tô tirando dúvida com vocês, tá? E dentro do Reset, gente, a gente já faz alguns desafios, tá? Por quê? Hábito alimentar não se muda de um dia pro outro, tá? Para que a gente possa incluir um hábito na nossa vida, leva um tempo. Ainda mais se você tem uma alimentação muito bagaceira, né? Então, o que acontece? Toda semana eu coloco um desafio diferente. Então, uma semana a gente vai incluir um chá, que é importante, né? Pra mulher. Outra semana a gente vai incluir um chá. Na outra semana a gente vai incluir alguma outra coisa na rotina, vai incluir um shot, vai incluir um vinagre de maçã, vai incluir um limão, justamente para que você possa conseguir organizar a casa, né? Que é o que? Organizar a sua alimentação, tá? Maria Auxiliadora, eu vou te passar tudo direitinho. 45 e quero ganhar massa muscular. Bia está dizendo. Bia, proteína, carboidratos, gorduras boas, tá? Você precisa também ter uma ingestão adequada de vitaminas e minerais para manter o seu metabolismo ativo e fazer atividade física, né, minha linda? Principalmente musculação, tá? Então, né, voltando. Então, o que acontece? No Reset, a gente também tem alguns parceiros, tá certo? O que eu tentei fazer no Reset, tá? Eu criei um ecossistema, tá? Beth tá perguntando, Beth, o valor do Reset são 10 parcelas de R$102,52, tá? Mas pode entrar em contato comigo, tá? No Instagram, pelo direct, que a gente vê. Acontece, eu criei um ecossistema. Então, por exemplo, lá a gente vai ter o quê? Parceiros, então, tipo assim, vai ter tudo aqui no universo da mulher que a gente gosta, né? Então, assim, vai ter salão de beleza, festa, escova, né, gata? Então, tá com parceria com a gente. Então, a gente vai ter Dal Ferreira com os looks maravilhosos, roupas lindíssimas, que inclusive esse vestido que eu tô aqui é de Dal Ferreira, né? Vai ter MV Joias com as joias, semi-joias maravilhosas, tá certo? Pra a gente ficar ainda mais gata, né? A gente vai ter Tami Paiva, que é de looks esportivos, então roupas fitness, então com preços super justos, acessíveis, tá bom? A gente também vai ter Tamile Barbosa com os procedimentos estéticos, tá certo? Então, nossa parceira também. Então, na verdade, dentro do Reset, a gente vai ter, a gente na verdade cria uma comunidade, né? Para que vocês possam caminhar junto comigo e dessa forma a gente conseguir emagrecer, aumentando a nossa autoestima, fazendo com que a gente fique melhor, né? Nossa melhor versão, de fora para dentro e também de dentro para fora, tá?
O link do Reset 35 Mais, gente, está lá na minha bio, tá? Se vocês estiverem em dúvida, já melhorou aí, gatíssima? Carla Kopke, Cleoma, minha gata, boa noite, amiga. Explica como é que é esse plano de emagrecimento. Como eu falei, gente, o Reset 35 Mais, ele é um programa de emagrecimento, tá? Voltado para mulheres acima de 35 anos. Elas têm uma dificuldade maior de emagrecer por conta dessas alterações hormonais. Então, no Reset 35 Mais, o que a gente vai fazer é uma dieta hormonal. Então, são 6 semanas que vocês estarão comigo, tá? Ou seja, 45 dias, com o objetivo de perder até 10 quilos em 45 dias, tá? Então, assim, muita gente perde muita medida, 10 centímetros de cintura, 15 centímetros de quadril, perde peso, vai ter gente que vai perder mais peso, vai ter gente que vai perder menos peso, porque isso depende do metabolismo de cada um. Depende também, né, se você vai fazer atividade física, depende também de como você vai se adequar, né, na questão da sua alimentação. Se você vai fazer a alimentação da forma, eu digo assim, como a gente está colocando, né, no cardápio. Então, você vai ter acesso a lista de compras, cardápios semanais, 6 cardápios, então toda semana tem um cardápio diferente. Você vai ter tabela de medidas para que você possa acompanhar semana a semana seu peso, sua cintura, seu quadril, tá? E a gente também vai ter um e-book de receitas super fáceis e práticas para que você possa fazer, tá? A gente também tem Carol Nutri com as comidas, porque se você não quiser fazer comida em casa, querida, não tem tempo, você pode encomendar tudo para Carol Nutri, que Carol Nutri vai entregar na sua casa, tá certo? Na sua residência, tá? Lúcia tá botando diferenciada, não, além. É isso aí, minha gata, né, minha amiga? A gente tem que ser, minha amiga, a gente tem que ser. Não dá pra fazer mais uma, minha filha, a gente tem que ser, fazer a diferença, né? Então, a gente vai ter lista de compras, né, como eu falei. Vai ter um treino online com o personal John Aguiar, tá certo? Que é um treino muito bacana, que dá pra fazer em casa, no trabalho, nas viagens, porque não precisa de equipamento. O que precisa é apenas o peso do seu próprio corpo, tá? Você também vai ter esse acompanhamento comigo, vai ter grupo exclusivo no WhatsApp. E outra coisa, gente, as aulas são ao vivo, viu? A aula não é gravada, não. Então, como eu tô aqui com vocês ao tete a tete, a aula do Reset também é cerca de 1h30, 1 hora de aula. Cada semana um tema diferente. Então lá a gente vai falar sobre hormônio, sobre suplemento, sobre chá, sobre como é que a gente vai viajar e não vai engordar, né? Porque imagine a pessoa emagrecer, aí vai viajar e engorda. Não, minha filha. Então, pra tudo na vida tem estratégia. Então, eu vou ensinar pra você a estratégia melhor para que você possa viajar sem engordar. Como é que eu vou fazer atividade física, Tâmara, na viagem? A gente explica como é que você vai fazer. Quais são os lanches que eu tenho que comer na viagem? A gente vai explicar os lanches que você vai comer na viagem, tá? E no final, eu sempre coloco um cardápio de manutenção. Por quê? Você precisa saber, quando o Reset acabar, você precisa saber, tipo assim, seguir sua vida, né? Dali pra frente. Então, vai ter um cardápio de manutenção para que você possa manter o peso perdido, certo? Então, gente, é um programa bem bacana, tá certo? O programa já começou, viu, minha gatíssima? O programa começou ontem. As inscrições ainda estão abertas, tá certo? Mas eu vou encerrar as inscrições essa semana, porque como sou eu que tô ali dia a dia com vocês, né? Então, assim, eu não consigo dar conta de muita coisa, né? Então, eu preciso ter um número limitado de pessoas para que eu possa dar a atenção devida e a atenção que você merece, tá? E no Reset 35 Mais, eu estou aqui para segurar na sua mão, para fazer com que você emagreça, tá? Se você tiver alguma dúvida, tá certo? Poxa, a gente percebe às vezes que tem alguns pacientes que, de repente, estão com dificuldade maior de perder peso, então a gente já prescreve os exames, já vê o que é que tá acontecendo, já vai fazer a suplementação. E outra coisa, eu também faço prescrição de exames, tá? E a suplementação é individualizada, tá bom? Então, a prescrição de suplemento, poxa, porque às vezes pra você a sua maior dificuldade é o quê? Não conseguir parar de comer doce. Então, eu vou fazer uma dieta, uma fórmula específica pra você que tem dificuldade de comer doce. Outra pessoa tem mais dificuldade, que são alterações hormonais, é uma mulher que já tá com 55 anos, que já tá com alterações hormonais. Então, a gente vai fazer uma formulação específica que contribua para que ela possa regularizar os hormônios dela. Alguma dica para evitar enxaqueca? Gata, beber água, diminuir leite, derivados do leite e diminuir também glúten, tá? E também você tem que começar a observar cafeína também. Ela também, em excesso, pode contribuir para aumentar a sua dor de cabeça. E também você tem que começar a observar os alimentos gatilho, né? Chocolate também, infelizmente, minha filha, ele aumenta a enxaqueca, tá? Pode ser um gatilho pra você. Então, você tem que começar também a observar quais são aqueles alimentos que são gatilho para que você possa ter essas crises de enxaqueca, tá? Mas geralmente é isso aí, gatíssima. Evitar leite, derivados do leite, evitar cafeína. E evitar também, muitas vezes, alimentos cítricos, infelizmente, né? Então, laranja, limão, tangerina, a gente precisa evitar por um tempo, para depois colocar novamente, mas no primeiro momento, muitas vezes, a gente precisa
diminuir o consumo desses alimentos, tá? Então, minha gente, é isso, tá? O link do Reset 35+, está na minha bio. Também vou colocar aqui no story. Quero saber se vocês têm mais alguma dúvida. Quero agradecer demais a participação de todos vocês que estão aqui presentes nessa live. De nada, Dedé. Tá certo? Então, quero agradecer muito a participação de vocês na live. Querem perguntar mais alguma coisa? Me contem. Tá bom? Então, Reset 35+. Obrigada, minha gatíssima. Esse programa de emagrecimento é voltado para mulheres acima de 35 anos, baseado numa dieta hormonal, para fazer com que você elimine até 10 quilos em 45 dias, sem dietas radicais, sem sofrimento, sem noia, sem maluquice, entendeu, minha gata? Fazendo com que você entenda realmente como é que se alimentar de forma saudável, né? Fazendo com que você inclua hábitos saudáveis na sua vida, aumentar a ingestão de água, incluir um chá, né? Incluir um shot na sua alimentação. Tudo isso com o meu acompanhamento, estou ali com você 24 horas, te acompanhando, te ensinando, te ajudando, pegando na sua mão, para que você possa eliminar até 10 quilos em 45 dias, tá bom? O link do Reset 35+, está na minha bio, tá certo? Se inscreva que as inscrições vão terminar essa semana, viu, minhas gatas maravilhosas, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã também tem mais live, tá? Estou vendo ainda qual vai ser a minha convidada, mas amanhã tem mais live. Sandra, obrigada por nada, gatíssima. Carla Cop, que está dizendo que a live foi top. Então amanhã tem mais live. Eu tô vendo minha convidada qual vai ser, mas amanhã eu coloco pra vocês o tema. Mas se liguem que amanhã às 20 horas tem live aqui no Instagram, tá certo, minha gata? Rosemary Carneiro, exatamente, gata. Fazer uma dieta sem ficar flácida, tá bom? Exatamente. No Reset 35+, a dieta é o que, gente? Vai ser uma dieta hormonal que contribua para regularizar os seus hormônios e dessa forma você emagrecer sem perder massa muscular, sem ficar flácida, minha linda, tá bom? Então o Reset 35+, é isso aí. É uma dieta nutricionalmente adequada para você, mulher 35+, que deseja emagrecer até 45 quilos, até 10 quilos em 45 dias. Outra coisa, quando eu falo de dietas para mulher 35+, gente, 35+ inclui mulher de 50, 60, 80 anos, 70, tá? Inclui todas as mulheres acima de 35 anos, tá certo? Que já tem algumas alterações hormonais. E se você for uma mulher na menopausa, existem formulações específicas para que você esteja na menopausa, possa responder melhor ao emagrecimento, possa ajustar os seus hormônios, tá certo? Tudo de maravilhoso para vocês. Muito obrigada pela participação e amanhã a gente se encontra novamente aqui às 20 horas. E o tema eu vou colocar amanhã, que só dependendo da minha convidada, tá certo, minha gente? Dizer o que é que ela quer falar, tá bom? Beijo, meu povo, e até amanhã.